bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você, gestor dos regimes próprios de previdência social pelo Brasil. Eu sou Lívia Paula, especialista em investimentos do Banco do Brasil. E no episódio de hoje, de 15 de dezembro de 2025, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na última semana no Brasil e no mundo, além da agenda que deve movimentar os mercados nos próximos dias e como tudo isso conecta à gestão dos recursos dos RPPS. Começando pelo cenário internacional. Na última semana, os mercados globais foram fortemente impactados pela decisão do Federal Reserve, pela divulgação do relatório de projeções econômicas e pelo discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. Nos Estados Unidos, o FONC decidiu reduzir a taxa dos Fed Funds em 25 pontos base, em linha com as expectativas de mercado. A decisão foi unânime, com os membros do comitê reforçando a necessidade de equilíbrio entre os riscos de inflação e de mercado de trabalho. O relatório de projeções econômicas trouxe revisões importantes. O Fed reconheceu uma economia ainda resiliente, revisou levemente o crescimento esperado do PIB e indicou que o processo de flexibilização monetária será gradual e dependente dos dados. Na coletiva de imprensa, Jerome Powell destacou que o corte foi apropriado diante do arrefecimento da inflação, mas reforçou que a política monetária segue em território restritivo, preservando uma postura cautelosa. Na zona do euro, os dirigentes do Banco Central Europeu indicaram preocupação com a desaceleração econômica, mas mantiveram os discursos de que os juros devem permanecer elevados por um período prolongado. Em síntese, a semana confirmou um cenário global de início de flexibilização monetária, porém, ainda cercado de cautela, com bancos centrais atentos aos riscos inflacionários e à sustentabilidade do crescimento. E o que esperar dos próximos dias? A próxima semana será marcada pela divulgação do payroll nos Estados Unidos, além de uma bateria de indicadores de inflação e atividade. O mercado acompanha com atenção os números de emprego, esperando criação de vagas mais moderada em relação aos meses anteriores, o que poderia reforçar a leitura de desaceleração gradual da economia. Os discursos de dirigentes do Fed continuam no radar, especialmente Stephen Meyer, John Williams, Christopher Waller e Raphael Bostic, que devem ajudar a calibrar as expectativas quanto ao ritmo dos próximos cortes de juros. Com isso, o cenário internacional tende a favorecer queda gradual das taxas dos Treasuries, continuidade do enfraquecimento do dólar frente às principais moedas e valorização dos mercados acionários, especialmente em economias desenvolvidas. E no Brasil, como foi a semana? Por aqui, o foco esteve no Copom, que decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano, conforme amplamente esperado pelo mercado. No comunicado, o Banco Central reforçou que o cenário internacional segue desafiador e que no ambiente doméstico, os dados apontam para uma desaceleração gradual da atividade. Na esfera fiscal, a Câmara aprovou o projeto que endurece as regras de combate à sonegação, enquanto o Senado aprovou a PEC, que trata do marco temporal das terras indígenas. Nos indicadores econômicos, o IPCA de novembro apresentou alta de 0,18%, abaixo da expectativa do mercado, sinalizando alívio inflacionário. As vendas do varejo surpreenderam positivamente na comparação mensal, enquanto o setor de serviços avançou de forma mais moderada, reforçando o cenário de crescimento com perda de fôlego. Para esta semana, o mercado local acompanha de perto a divulgação da ata do Copom e do relatório de política monetária, que devem reforçar o tom conservador da autoridade monetária e a manutenção dos juros elevados por um período prolongado. Na agenda de indicadores, destaque para o IBC-BR, o Boletim Focus e os dados do IGP-10, que devem confirmar a trajetória de desaceleração inflacionária. No campo fiscal, seguem no radar as discussões sobre o orçamento de 2026 e projetos de cortes de benefícios tributários. E como tudo isso impacta a gestão dos regimes próprios?
O atual cenário combina juros domésticos elevados, inflação em desaceleração e um ambiente externo que começa a caminhar para uma política monetária mais acomodatícia. Isso reforça a importância de uma alocação equilibrada, que una proteção, previsibilidade e diversificação. A renda fixa segue como principal pilar das carteiras dos RPPS. Ela oferece previsibilidade, liquidez e segurança, fundamentais para o cumprimento das obrigações atuariais. Fundos pós-fixados continuam se beneficiando do patamar elevado da Selic, enquanto estratégias de crédito privado permitem capturar prêmios adicionais com risco controlado. Já a renda variável cumpre um papel complementar e estratégico. Ela amplia o potencial de retorno no longo prazo, protege o patrimônio contra a inflação e contribui para a diversificação das carteiras. Em especial, a exposição internacional reduz a dependência do cenário doméstico e melhora o equilíbrio risco-retorno ao longo do ciclo econômico. Dentro dessa lógica, destacamos duas alternativas. O BB Ações Bolsa Americana, que permite ao RPPS acessar o mercado acionário nos Estados Unidos, a maior e mais líquida bolsa do mundo, capturando oportunidades em setores líderes globais e se beneficiando do ciclo de crescimento e inovação da economia americana. E o BB Ações Bolsas Europeias, que oferece exposição às principais economias do continente europeu, permitindo diversificação setorial e geográfica, além de capturar potenciais ganhos em um cenário de estabilização monetária e retomada gradual da atividade. Ambos os fundos contribuem para a descorrelação geográfica, fortalecendo a carteira dos RPPS e ampliando as fontes de retorno no médio e longo prazo. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então, não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria para uma análise personalizada e alinhada às necessidades do seu RPPS. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Tem sugestões de temas? Fale com seu gerente de governo ou com o seu especialista de investimentos do BB. Até a próxima, Descomplicando o Mundo RPPS. Avisos Anbima. Leia o prospecto e o regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, do gestor ou do administrador. Para avaliação da performance, recomenda-se análise mínima de 12 meses.